Em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente... Aí tem os dados da questão, que é o calor específico da água, o calor específico do gelo, calor de fusão da água. Primeira coisa, nós temos que identificar o seguinte. Nós temos 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Vamos identificar quais os calores que vão aparecer aqui nessa questão. O primeiro calor que vai aparecer é um calor sensível, que eu vou chamar de ΔQ1. Esse calor sensível é o calor que vai esquentar o gelo, porque o gelo só vai derreter quando ele chegar a 0 graus. Então, o primeiro calor aqui é o ΔQ1, que é o calor para esquentar o gelo. Tá? Esse calor é sensível, significa que eu vou calcular ele como m massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Depois que o bloco de gelo de 100 gramas estiver a 0 graus, aí ele continua tendo 100 gramas, porque eu só esquentei ele está a 0 graus. Aí eu vou ter um calor que a gente chama de calor latente, que é um calor latente de fusão, porque depois que eu tiver esquentado o gelo de menos 20 até 0, eu consigo derreter esse gelo e transformar esse gelo em água a 0 graus Celsius. Numa transformação, numa mudança de estado de uma substância pura, tipo gelo, que é somente água no estado sólido, não existe mudança de temperatura. Tá? Então, ele começa a fundir a 0 graus e termina a fundir também a 0 graus. Combinado? Esse calor latente, eu vou calcular ele como massa vezes o calor latente de fusão, que foi me dado aqui, ó, tá bom? E só depois que o gelo tiver derretido e virar água, que esse gelo ele vai poder esquentar. Então, eu tenho aqui um ΔQ2, que seria um calor sensível que a água vai receber para poder esquentar. Depois que o gelo tiver esquentado, depois que o gelo tiver derretido, depois disso que a água vai começar a esquentar. E de onde que vem todo esse calor? Bom, esse calor vem porque eu vou mergulhar essa pedra de gelo num recipiente com água que vai me fornecer um ΔQ3. O que é isso? A água a 65 graus ela vai me dar calor para esquentar o gelo, ela vai me dar calor para derreter o gelo, ela vai me dar calor para esquentar o gelo derretido, né, que virou água a 0 graus. Então, isso aqui também é um calor sensível. Tá bom? O que nós vamos fazer? A soma dos calores envolvidos nesse processo tem que ser 0, porque a gente vai considerar que esse recipiente ele é fechado, não entra calor de fora nem de dentro. Tá bom? Então, se eu somar ΔQ1, ΔQ1 é o calor que eu vou esquentar o gelo. Se eu somar isso com o calor latente do gelo, se eu somar isso com ΔQ2, que é o calor que vai esquentar o gelo derretido, com ΔQ3, que é o calor fornecido pela água, tudo isso aqui somado vai dar 0. Tá? Então, a gente vai ter que fazer devagarinho, tá? Um por um. Olha só, ΔQ1 é o calor que esquentou o gelo. Ele vai ser a massa de gelo, 100 gramas. Então, vamos colocar aqui. Calor específico do gelo. Olha só, eu vou arredondar. Eu não vou usar 0,53. Por quê? Porque os resultados estão muito distantes uns dos outros. Então, eu vou me limitar a um número mais fácil de fazer conta, que é meio. Vezes a variação de temperatura do gelo. Presta atenção. Ele começa a menos 20 e termina a 0 graus. ΔT é a temperatura final menos a inicial. Então, vai ser 0 menos o menos 20. 0 menos menos 20, olha só, 0 menos menos 20 vai me dar um ΔT de 20 graus Celsius, tá bom? Então, vamos multiplicar aqui por 20. Mais calor latente do gelo. Quando ele derrete, eu preciso calcular m, que é a massa do gelo, vezes o L.
A massa de gelo continua sendo 100 gramas. E o L, que foi me dado 79,5 aqui, eu vou arredondar para 80 de novo, porque os valores estão muito distantes aqui, então a gente tem que ser esperto para ganhar tempo. Mais ΔQ2. ΔQ2 é o calor que esquentou o gelo derretido, né? O gelo derretido virou água, então ele é um calor sensível. Quando muda a temperatura, é sensível. Massa da água que veio do gelo, né? Do gelo derretido, 100 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. E o ΔT dessa água? Bom, aí eu não sei, né? Porque ela vai atingir uma temperatura final que é exatamente a temperatura de equilíbrio que eu quero encontrar. Então, a temperatura final dessa água é a temperatura de equilíbrio térmico do meu sistema, menos a temperatura inicial dela, que é 0 graus. Estou quase acabando, tá bom? Mais o ΔQ3. O que é o ΔQ3? É o calor fornecido por essa quantidade de água aqui que está a 65 graus Celsius. Ela está a 65, ela vai diminuindo a temperatura até chegar na temperatura de equilíbrio, tá bom? Se a temperatura está mudando, é um calor sensível também. A massa dessa porção de água é 300, o calor específico dessa porção de água é 1, e o ΔT dessa porção de água é a temperatura final menos a inicial. Bom, a final é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que é 65. Isso tudo tem que ser igual a 0. Bom, pode ser difícil de montar a questão. Depois que você montou, galera, isso aqui, isso que está aqui é fácil de resolver. É uma equação com uma variável. Só fazer continha. 100 vezes meio é 50. 50 vezes 20 é 1.000. Mais 100 vezes 800, 8.000. Mais 100 vezes 1 vezes TE, 100 vezes a minha temperatura de equilíbrio. 100 vezes 1 vezes menos 0 é 0, sumiu da conta. Aqui eu fiz distributiva, né? 100 vezes 1 vezes TE, 100 vezes 1 vezes menos 0. Mais 300 vezes 1 vezes TE, 300 TE. 300 vezes 1 vezes menos 65 vai dar menos. Aí você esquece o zero e faz 3 vezes 65. Faz de cabeça. 3 vezes 60, 180. 3 vezes 5 é 15. 180 mais 15 é 195. Tá bom? Então, 3 vezes 65, 195. Adiciona 2 zeros, iguala tudo a zero. Olha só, 400 TE, tá bom? 1.000 mais 8.000, 9.000. 9.000 com menos 19.500 vai dar menos 10.500. Isso tudo é igual a zero. Então, a temperatura de equilíbrio, 400 vezes a temperatura de equilíbrio, é igual a 10.500. Tá bom? Eu posso cortar 2 zeros da esquerda, 2 zeros da direita, ou seja, a minha temperatura de equilíbrio é igual a 105 dividido por 4. Lembrando que eu arredondei, então não vai dar exatinho, não. Tá bom? O 4 está multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo, né? Então, 105 dividido por 4, 10 dividido por 4 é 2. Sobra 2. 25 dividido por 4 é 28. 25 dividido por 4, desculpa, é 6, tá bom? 6 vezes 4 é 24, sobra 1, tá bom? 26, sobrou 1, eu arredondei 26 graus Celsius, ok? Com o meu arredondamento, daria 26,25. Mas como eu arredondei, então 26 graus Celsius, letra D. Fechou uma questão da EFON, tá vendo? Quando for equilíbrio térmico, você identifica todos os calores envolvidos na questão, soma tudo e iguala a zero, não tem erro. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você escreveu, deixa aí seu comentário e se inscreve no meu canal se você tiver curtido, se você gostou desse vídeo, tá bom? Um abraço!